Amados, parece que essa noite parece que o Papai do Céu está falando sobre o arrebatamento, né? Pelo louvor. Então eu vou falar da preparação para isso, porque eu acho que ele está perto. Uma notícia essa semana, sabe que estão planejando uma paz entre Israel. E há uma notícia, falta se cumprir, mas já está andando. Israel vai negociar, teve essa guerra contra os Hamas, conquistaram toda aquela área, e estão planejando em negociar essa área em favor para conseguir o direito de construir o terceiro templo. E, amados, se isso acontecer, podemos começar a cair de joelho porque o tempo terminou. Não se sabe quanto tempo, mas o fim está aí. Jesus está mais perto do que nós estamos pensando. E me preocupa um pouco, parece que o povo está meio desligado, verdade? Até me preocupei, estou preocupado, que o pessoal não errou o caminho, em vez de vir para cá, for no outubro. Tomara que não. Tomara que não. Amados, eu quero ler com vocês Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amados, naquela época, Jesus foi considerado um impostor, vândalo. Teve que ser, assim. Foi Deus que permitiu, mas ele foi considerado um homem imundo. Porque naquela época eles crucificavam e matavam os criminosos, as pessoas que não tinham direito de viver na sociedade. E eles eram enterrados no mesmo dia, para não contaminar o resto da sociedade. Porque havia um sentimento de horror, e nós éramos esses criminosos que deviam ter sido crucificados, malditos diante do céu, mas Deus, por sua vez, mandou seu Filho e nos resgatou. Então, amados, é muito, muito importante que nós sempre olhar e dar valor àquilo que o céu fez por nós, da oportunidade que Ele deu para nós vivermos um dia eternamente. Não existe coisa maior nesse mundo, alguém pode adquirir, não existe nada. Nada maior do que isso. E eu acho que é tempo. Amados, não vamos levar nada daqui. E eu acho que é tempo de nós se preparar. A igreja primitiva, eles viram que chegou um momento nos anos 70, eles investiram tudo que eles tinham em favor da obra. Eu não estou falando em vida material investida, estou falando em pessoas. E nós estar investindo em alguém, pregar a palavra e anunciar. Às vezes a gente anuncia para alguém, a gente sabe que ele não tem salvação, e às vezes passa anos, e até que chega esse momento. Tem uma irmã aqui, ou as duas irmãs, que o mano está no hospital, o Foguinho. O Foguinho era meu amigo quando eu vim para a cidade. Era um grande, sempre digo que tu é o maior gozador, foi tu na minha vida. Ele era realmente um grande brincalhão, nós fomos amigos. Pregava para ele, encontrava na rua, fazia de conta que atrapalhava ele para ele parar para poder pregar para ele. Um dia ele disse: pastor, vamos fazer um negócio.
antes de eu morrer, eu vou lá na igreja, tu me prepara para eu morrer. Fizemos um negócio. Agora ele está no hospital, eu fui visitar ele essa semana, chorando ele, falando, acho que ele falou uns 15 minutos, parecia uma metralhadora, não parava, né? Chorando e falando. Deixei ele falar, quando ele descarregou, disse, Foguinho, agora chega, tu vai parar agora. Agora eu vou falar. E o motivo que eu vim aqui, tu sabe que a nossa vida vai chegando no fim, está também com seus 83 anos, tu sabe que vai terminar. E tu me pediu para te preparar para tu poder ir, eu vim aqui para isso. Bota o homem chorar, né? Mas foi bom. O irmão dele também estava lá, nós trabalhamos nos anos 63, eu e o irmão dele trabalhamos junto. Então, essa família para mim sempre foram amigos. E vai ser tão bom encontrar o Foguinho na eternidade. Né? Fui visitar o meu irmão no Alegrete, também o vovozinho de quase 90 anos. Ninguém conseguia lidar com ele, graças a Deus consegui conduzir ele. E fizemos um pacto de nos encontrar no céu. Então, amado, isso é o que tem valor. Nossa vida, quem nos salvou, Ele espera que nós tenhamos um sentimento por pessoas que não entendem a palavra. Isso é a única coisa que realmente tem valor, ganha uma alma. O resto não se leva a nada, não se vai ter nada a não ser isso. Então, isso é muito importante. E nós sabemos que as pessoas podem até ser boas lá fora, podem ter grandes qualidades, podem também ter coisas negativas, horríveis. Nada disso muda. O que muda a vida é Jesus Cristo. E nós anunciar Ele no coração deles. Nós não conseguimos mudar ninguém, mas Ele fala. Amados, Deus fala com a humanidade. Ainda semana passada, um homem disse, eu deixei de fazer isso porque eu cheguei no culto e o pastor disse isto. E eu não fiz isso porque ele me falou, eu não falei isso. Não falei isso. Eu tenho certeza que não falei isso. Mas eu sei que ele ouviu. Amado, Espírito Santo pode fazer ouvir qualquer coisa no culto. Tu tem uma pergunta, algo a desejar de Deus, Deus pode tranquilamente, eu falo uma coisa, Ele pode falar outra no teu ouvido. Isso já aconteceu e vai continuar a acontecer. Amado, Deus é tão grande, tão maravilhoso que vale a pena. Vamos para a lei um pouquinho, vamos falar sobre a salvação, como realmente funciona para nós poder ajudar outros. Moisés recebeu a lei para mostrar ao homem sua verdadeira situação diante de Deus. O homem pecava e ele não sabia que ele estava pecando. Ele estava se condenando e não sabia que ele ia ser condenado eternamente. Então Deus deu a lei para Moisés para mostrar para o homem que ele era um perdido. Ela mostrou no homem os seus pecados, trouxe à luz o que estava no coração do homem pela lei. E, por outro lado, essa lei condenou, matou o homem. Então, quando chegar no final da história da humanidade, o maior assassino que houve sobre a face da terra vai ser a lei. A lei existe hoje para todo ser humano e para todos igual. Durante a vida do ser humano na terra, se ele não se converter, se ele não entender a palavra, não se render e não mudar de vida, essa mesma lei vai matar no final, vai matar ele. Ele não vai sobreviver porque ela é assassina. Porém, por ela ser assassina, nós entendemos que ela nos matou diante de Deus. E agora nós somos pessoas que não temos solução. Porque a lei, um erro da lei já era suficiente para nós sermos condenados. Uma pequena mentira era suficiente. Mas Deus, por sua graça, Cristo cumpriu a lei, não aboliu, não tirou a lei, mas preencheu o seu propósito ao viver uma vida perfeita. Ele teve a autoridade de poder pegar essa lei, neutralizar ela. Era como se um homem tem uma dívida na sociedade, ele não pode pagar essa dívida, não tem condições de pagar essa dívida. Mas vem alguém que consegue pagar essa dívida.
Agora ele não tem mais essa dívida. Assim, Cristo fez. Ele veio pagar uma dívida que estava em nossa vida, que era a morte. Ele pagou essa dívida para nós podermos ter a salvação. Então Jesus diz, ele nos resgatou da maldição da lei e nos libertou de todos os nossos pecados. Nós hoje somos regidos pela graça e pelo Espírito. A lei, ela ainda existe, porém a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e nosso próximo como a nós mesmos. Amado, esse é o segredo de um salvo. Ele tem respeito a Deus, ele honra a Deus. Ele faz de tudo para poder resgatar um homem por amor que ele tem pela humanidade. O amor de Deus é tão grande que dá o seu próprio filho para morrer, para nos resgatar. E nos resgatou. E hoje nós somos regidos, é como que, quando eu estava lendo e estudando, me veio no coração como, vocês já viram um dirigente dirige um coral, né? Ele nos dirige todo dia. Ele sempre está junto. A Bíblia diz que o Espírito está em nós, junto com nós e acima de nós, nos ajudando para que nós não venhamos errar naquilo que Ele nos chamou. Ele nos chamou para a santidade. Um homem que serve a Deus, que é salvo, ele não é nem vândalo. Ele é um homem sério. É como no tempo passado se dizia que o homem fazia seus negócios na base do fio de bigode. Hoje nem com contrato não dá mais. Hoje a coisa virou de uma maneira, os homens não têm mais respeito, os homens não têm mais capricho. Os homens, a maioria, não prestam mais, me perdoem, mas é a verdade. Só tem gente boa, claro que tem, mas também tem gente péssima. E os piores são os carnal, os que conhecem a palavra e não vivem. Isso em tudo, eles são, até para a igreja, eles são uma maldição. Em vez de estar lá fora dando testemunho que aqui dentro nós temos gente servindo, as pessoas olham, se é para mim servir a Deus como esse fulano, eu não vou servir a Deus, eu não quero, eu sou melhor do que ele, claro. Amados, nós também tivemos todos os defeitos, porém nossos defeitos foram apagados por Jesus Cristo. Mas nós temos que continuar a viver uma vida correta, de exemplo dentro da sociedade. Isso deve ser uma preocupação, para que não sejamos, a Bíblia diz que sejamos irrepreensíveis diante do céu, para que Cristo não sejamos acusados diante dele na nossa vida absoluta que nós vemos aqui na terra, para que sejamos um exemplo em tudo. Isso Deus espera de cada ser humano que crê, que entregou a sua vida. Jesus resgatou e mudou nossa vida. Jesus ensinou que os mandamentos mais importantes são amar a Deus e o seu próximo. E Deus faz um chamado à medida que respondemos ao chamado. Cada um é chamado por Deus. Amado, não sei o que você precisa, o que você deseja. Ele está dentro da igreja e pelo seu Espírito colocou a lei dele dentro do teu coração. E Ele te chama. Ele chama cada um de nós. E nós entendemos que Ele fala dentro do nosso coração. Nós sabemos o que devemos, o que nós realmente temos que mudar e o que nós não precisamos. Temos que mudar a vida porque é Ele que chama e espera que nós sejamos novas criaturas. Porque senão o trabalho dele que Ele realizou na cruz não tem valor nenhum. Tem valor para aquele que crê e muda sua vida. E Deus nos chama, me chamou. Ele me chamou, eu sabia. Quando a palavra tocou no meu coração, eu sabia. Eu disse, eu não quero. Eu não quero ser um cristão. Foi há uma semana, talvez 2 semanas, eu estava nessa batalha. Eu quero, não quero, quero, não quero. Mas algo aqui dentro dizia, está bem. Até que Deus falou, está bem. Se tu não quer, você é livre. O homem tem livre-arbítrio, me serve se quiser. Você pode fazer o que quiser da tua vida. Porém, não te esquece, o futuro terá uma prestação de conta. Aí você vai se lembrar. Uau, eu sabia, daquele momento em diante, que eu era responsável, não só por mim,
mas pela minha esposa, pelos meus irmãos, meus pais, eu sabia o que estava me esperando daqui para frente. A minha mãe disse a primeira: coitado, meu filho, você trabalha dia e noite, a tua vida agora está melhorando um pouco, agora te envolve com essa crentalhada aí. Agora tu vai botar fora o resto que tu tem. Que crentalhada salva linda, né? Não importa o que eles dizem de nós, não importa o que falam de nós. Eu quero saber que eu estou certo com Deus. Fez um chamado e eu respondi. E os benefícios, amados, nós podemos experimentar a todo dia quem entrega a sua vida. Por quê? Porque nós somos elegidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amado, Deus já olhou lá antes de criar o céu e a terra, antes da fundação do mundo, não o céu, mas ele aplicou, ele sabia que nós que estamos aqui essa noite, ele sabia que nós estaríamos aqui em igrejinha, e ele naquele tempo, ele já aplicou Cristo na nossa vida. Ele sabia o que nós íamos fazer da salvação. Ele sabia se nós íamos aceitar. E porque nós aceitamos, ele disse: eu já predestinei vocês, predestinados para o futuro, santos e sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então essa é a ordem, é a necessidade. Nós temos que nos preocupar todo dia para realmente viver uma vida de santidade. Nós temos que caminhar, negociar, fazer as coisas. E sempre que tem um livro que diz Jesus Cristo, não sei se em meus passos uma coisa assim, mas trazendo para agora, o que você fizer, qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer ação, você sempre tem que pensar: será que Cristo faria desta maneira? Cristo faria assim como eu estou fazendo? Como ele faria? Então você tem que fazer de acordo com aquilo que a Bíblia diz que você aprendeu, para não sermos encontrados em pecado diante dele. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo. Agora imagina um cara que se diz cristão, mas a vida dele é pior que as pessoas do mundo. Uma pessoa que tu tem que dar volta para não chegar perto dele, porque ele cheira mal espiritualmente. Ele não tem o cheiro de Cristo. Quem tem o cheiro de Cristo é santo, ele é separado, ele é diferente. Ele até mesmo, ele assume, quando ele é até lesado, ele não se importa, ele assume até a responsabilidade de perder, mas não tirar, porque ele sabe que Cristo está cuidando dele, está vendo, e temos que cuidar. Vamos cuidar da nossa vida, porque nós somos predestinados para servir o Senhor sobre a face da terra. Deus quer que aqui na terra seja como nem no céu. Sempre perguntando o que eu faço, será que no céu se faz isso? Amado, será que no céu se faz falcatrua? Será que no céu se faz adultério? Vamos perguntar para nós mesmos qual é a nossa vida que nós vivemos. No céu, amados, é realmente uma vida íntima com Deus. E o crente convertido, a coisa mais importante, deve ser a intimidade que ele tem com Deus. Ele tem que sentir. Deus um dia me perguntou, eu já falei isso no passado, falei. Quando estava estudando em Gramado, ele me perguntou quando estava indo. Ele me perguntou, disse: quem você é para mim? Uau, eu tremi na base. Eu disse: Deus, eu não vou responder. Eu não sei hoje quem eu sou. Eu não sei o que eu sou diante de ti. E eu precisava dessa resposta, porque me fizeram 2 vezes a mesma resposta lá no colégio. Eu tive que responder. Na primeira vez eu disse: olha, eu não sei. Foi um escândalo, eu disse que eu não sabia. Naquela semana veio uma mulher lá em casa, e a esposa foi fazer chimarrão. Eu acho que ela disse assim: pastor, eu preciso dizer uma coisa para ti. Eu sei quem tu é para Deus. Ela disse 3, 4, 5 coisas. Isso ele me disse que tu é. Ela não sabia de nada.
E eu consegui dizer quando eu disse quem eu era para Deus, mais uma vez quebrei o colégio quase. Quase terminou a escola, porque para eles era loucura. Não acredito que Deus fala, amados, Deus fala. Deus fala. Deus fala. Ele fala. Glória a Deus. Essa graça, esse favor imerecido, dado gratuitamente em Jesus Cristo. Através dele nós tivemos a redenção, pelo seu sangue, a redenção de nossos pecados. A lei nos condenou, a lei diz que nos ia para o inferno, a lei diz que não tinha parte na vida eterna. Mas quando Cristo veio e nós aceitamos ele, o diabo teve que se retirar e teve que ele mesmo saber que nós éramos agora salvos por Jesus e nós vivemos essa liberdade porque a graça nos salvou. E o Espírito Santo, pela graça de Deus, está do nosso lado dia após dia, está nos ajudando, está nos orientando. E além de tudo, meus queridos, nós temos uma consciência. Quem ainda tem gente que não tem, mas quem tem a consciência, antes de fazer errado, o Espírito anuncia, o Espírito toca na nossa alma. Um velho pastor disse: a nossa consciência, nossa mentalidade é o com de Deus. Quando nós vamos fazer errado, esse cachorrinho dá uma latida, ele avisa. Amado, se a consciência está calejada, o sujeito, a pessoa faz qualquer coisa. Ele não se importa se está certo ou está errado, se Deus lucra, se perde. É um lixo. Riqueza da sua graça, um favor imerecido. Que ele fez abundar conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo a sua aprovação, que nele propôs, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. Amados, o mundo não pode entender esse mistério da salvação, da mudança de vida, porque não é permitido alguém alcançar que não foi salvo. O Espírito Santo entra na vida do homem, da mulher, quando ele crê, aceita Cristo, o Espírito Santo entra e ele começa a se comunicar, começa a falar, começa a orientar, começa a desenvolver uma vida, um novo homem. Um homem disse, um inspetor de polícia, uma situação que eu vivi, ele chegou a um ponto, ele disse assim: homem, deixa eu fazer uma pergunta. O que tu tem na tua vida e tu é assim? Por que tu não abre a tua boca e tu te defende? Eu disse, muito simples. Eu não preciso me defender, eu tenho Deus na minha vida que me defende. Não preciso. Por termos ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo crido nele, nós somos selados com o Espírito Santo da sua promessa. Meu querido, te envolve. Se Deus fez algo na vida do homem, quando ele deu a palavra, olha só o que a palavra diz, que a lei diz que a palavra mata. A palavra, sozinha a palavra, ela tem algo que falta. Olha o que Jesus falou. Antes de voltar para o céu, ele disse para os discípulos, vocês não saiam, se reúnem, começam a orar, começam a buscar, porque eu preciso derramar o Espírito sobre vocês. Eu vou voltar e vos dar o meu Espírito. Amado, por que o Espírito é importante? O Evangelho não foi começado a pregar enquanto que o Espírito não desceu. Jesus trouxe a palavra, mas o Espírito veio quando ele foi. Por que ele foi? Porque ele é um só. Quando ele foi, ele voltou com a capacidade de, com o seu Espírito, estar em cada um de nós. E a palavra só tomou força, poder e autoridade quando o Espírito entrou, e Pedro agora teve a palavra e teve o Espírito Santo, e quando ele pregou, 3.000 se converteram. Amado, Espírito Santo é o motor do céu em nossa vida. É um motor lindo que transforma, muda, nos dá autoridade, nos dá ousadia. Ele nos dá tanta coisa linda. E mais uma importância. Vamos imaginar, você tem um telefone. O telefone é o nosso corpo. Vamos imaginar assim. É uma metáfora que eu quero colocar para vocês. O corpo é um telefone, ok? Olhando para hoje.
Um telefone. Eu tenho palavras, falo, escuto. O telefone nós podemos escrever, podemos ouvir, podemos falar. Então ele tem uma consciência lá dentro. Ela fala, ela faz. Você se comunica hoje, é uma loucura. Ele é bom, mas tem coisa ruim também. Mas esse telefone que somos nós, somos um telefone vivo. Agora tem uma coisa, se você pega o teu telefone, você tem tudo lá dentro que é teu, que tu precisa. Agora ele tem um fiozinho que tu precisa colocar na tomada para carregar esse telefone. Se você não carrega ele vai descarregar, você não consegue falar nem ouvir. Ele não vai nem ligar. Amado, isso é o ser humano. Você é um corpo, você tem espírito, e você tem o Espírito Santo na tua vida, só que você precisa carregar ele. Se você não orar e não buscar, o teu telefone vai apagar. O teu telefone vai ficar deitado na mesa sem valor. Por isso, esse cuidado, ore, vigia e busca, para que você não venha cair em tentação. Amado, eu não sei o que vai acontecer. Eu aprendi que a coisa mais importante, palavra, fidelidade e vamos orar. Amados, é importante. Jesus orou noites e noites. Todos os homens e as mulheres do passado oraram. Você sabe como Ana chorou, gritou, berrou, e Deus deu uma filha para ela. Um filho para ela, o Samuel. Amados, mas foi através de luta, de batalha. Amado, não está escrito que não é para orar. Não é para buscar. Não é para bater. Isso quer dizer que você ora, aquela oraçãozinha lá que tu faz, tá bom, mas ele diz que é buscar mais. Buscar é um tempo, tentando e tentando. Ainda não deu, agora você vai bater. Se alguém bate na porta e a porta vai se abrir. Pode demorar, mas ela vai abrir. Eu tenho coisas que levou semanas e levou meses até se abrir. Mas eu fui batendo, e fui batendo, e fui batendo até abrir. Amado Deus, abre. Quando tem alguém que bate, ele vai abrir. Ele vai responder. Tudo depende de nós. Se queremos ser abençoados ou não. O que eu li? Que Ele nos abençoou com todas as bênçãos no mundo espiritual. É aqui na terra? Não, é lá. Tá, e como é que eu vou receber? Amado, por isso Ele deu o Espírito Santo. Você tem que falar em língua, tem que carregar a tua máquina. Liga ela de novo na tomada, para que você tenha palavras, para que você possa alcançar no céu. Ele deu esse falar em língua para falar a língua do céu. Tu sabe como buscar lá no céu, o que pedir para que ele venha? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo sabe que eu preciso, ele sabe que tem lá, e quando eu falo em língua, ele vai lá e busca e traz e me dá o que eu preciso. É para isso que ele deu o Espírito Santo. Deu para cada um de nós. Um homem chamado Jairo. Naquele tempo ele não tinha o Espírito, só tinha uma coisa. Ele era um homem crente. E quando ele viu Jesus, por favor, vá lá em casa. A minha filha está morrendo. Ela não está legal. Aí chegou alguém, olha, tua filha, para. Não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. Jesus lá longe, virado de costa, talvez, atendendo a mulher lá, ele ouviu. O Espírito Santo ouviu. Jairo, tranquilo, nós vamos lá. Vai resolver. Amados, Jesus nunca abandona. Não importa o que acontece, não importa o que está na tua vida, Ele está junto, Ele está cuidando. Não precisamos chegar a um ponto de crer, irmãos, que tudo que acontece faz parte da vida. Vai passar o tempo que vai ser difícil. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas eu creio que nós não vamos ter dias tão bonitos, não. Antes da volta, não sabemos se Jesus Cristo volta antes da grande tribulação. Se Ele arrebatar as pessoas no meio, eu não sei. Tem dúvida entre os dois. Alguém disse que vai ser no final. Isso é mentira, isso não é bíblico. Agora, tem palavra que pode ser que a igreja vai ser arrebatada no meio. Se ela for arrebatada no meio, meus queridos, tem muita gente que nunca orou, vai orar, vai buscar.
Pela graça sois salvos. Isso não é mérito nosso, mas é por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A partir daqui, e como nós desenvolvermos o homem espiritual. Amado, se alguém não desenvolver o mundo espiritual, ele não vai ter prazer. Para ele ir num culto, não ir, tanto faz. Se uma vez por mês, tá bom. Amado, quando o homem, a mulher está cheio do Espírito Santo, ele precisa, ele quer, não tem nada que fazer ele parar. Amados, eu fui a algum culto, chorando, com febre, tremendo em cima da bicicleta para ir num culto que eu não tinha outro, mas eu ia. E Deus dava fruto, batizando com o Espírito Santo, mudando a vida. Nunca alguma coisa faltou. Amada irmã, não deixei. Poucos cultos eu perdi, toda a minha vida que eu estou servindo a Deus. Muitos, 2 vezes por semana, até mais. Amados, vale a pena. Deixamos a vida carnal, vamos viver espiritual. As duas não dá para viver. Ou servimos uma, ou servimos a outra. Depende de cada um de nós. E quando nós somos salvos, o desenvolvimento espiritual depende de cada um. Não é o céu que vamos fazer, é nós. Quando nós buscar, a fé às vezes parece que não funciona. Você ora, não funciona. Mas se você começar a orar, jejuar, tirar um tempinho para a tua carne, a coisa muda. Eu fui entender o pastor Franklin de Bairros, foi um pastor que muito me ajudou. Um dia eu estava na minha casa e tinha uma moça que queria viajar para o Canadá, ou Estados Unidos, eu acho. Não sei quanto tempo ela estava esperando a liberação para ela poder ir. O pastor estava ligado, amanhã eu vou orar pela irmã para que seja liberado a viagem dela. Eu pensei, coitada, não sabe o que é Polícia Federal, o que como funcionam as coisas. Ele foi lá, orou com a irmã. 2 dias depois ele veio lá e disse, a irmã foi liberada. Uhum. A oração muda. A oração transforma as coisas. A oração faz acontecer. A oração fala com Deus. A oração mexe com Deus. A oração faz Deus levantar. Ele levanta, ele age. Ele tem um bracinho que levanta. Ele tem olhos que ele enxerga. Mas o homem e a mulher têm que entrar no mundo espiritual. Tem que começar a ter prazer, tem que ter desejo. Eu não quero falar outra coisa. Fala, faz a brincadeira, mas o mundo dele é o mundo espiritual. O homem se rendendo, começa um relacionamento em união com Deus. É uma união perfeita, linda. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu lembro de um pastor aí em Cachoeirinho, Canoas, algo verídico. Um menino foi lá e disse, pastor, eu vim aqui, eu quero conhecer Deus. E o pastor foi lá, mandou a esposa pegar uma bacia grande, encheu de água, mandou ele ficar de joelho na frente da bacia, pegou ele na nuca, enfiou dentro da água, segurou ele um tempo. Tirou o cara, quase morreu. Segunda vez fez de novo, fez a terceira. O rapaz queria ficar bravo. Ele disse, não, meu querido, não fica bravo. Eu estou te ensinando uma lição. Tu veio aqui para conhecer Deus, não veio? Então, o dia que você tiver desejo para conhecer Jesus, como tinha desejo de respirar, Ele vai se encontrar contigo. Amados, se buscar-me-eis de todo o coração, não é só, é de coração. Realmente alguma coisa vai mudar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Moisés conversava com Deus. Foi lá na sarça, conversou. Olha a conversa dessa gente. Moisés, vai para o Egito, volta para lá. Ele não queria, no fim ele diz, vai. Olha que é Deus, o irmão dele. Não sei que distância estavam os dois. Falou com o irmão dele, falou com Arão. Arão, vai te encontrar com o teu irmão. Moisés já estava vindo. Se encontra os dois no meio do caminho. Não tinha telefone, não tinha nada.
Amado, um relacionamento com Deus traz uma voz em nossa consciência que nós entendemos o que Ele quer. A tua vida não vai ser mais a mesma. Algo novo vai acontecer. Você vai ter prazer. Você vai ter uma coisa nova hoje, vai ter outra coisa amanhã, vai ter amanhã, e você vai se alegrar e viver uma vida nova. Enoque caminhou tão perto com Deus, a Bíblia diz que ele foi arrebatado. Foi vivo para o céu. Porque a intimidade dele era tão grande, eu creio que ele talvez até dormia pouco. Ele ia para a roça naquele tempo e falando com Deus, e falando que daqui a pouco Deus agarrou e levou. Elias ouvia a voz de Deus, foi arrebatado vivo. João, o discípulo que Jesus amava, olha a vida dele, jogaram ele dentro de um tacho de óleo fervendo, enfiaram ele lá dentro para matar ele. Ele saiu rindo, não aconteceu nada. Mas era um homem que servia a Deus. Mas Deus tinha um plano, jogou na ilha de Patmos para ter a revelação do Apocalipse. Assim que acontecer. Quando Deus tem um plano, não tem quem impede. Amado, Deus tem um plano contigo, tem um plano comigo e ninguém impede. Tu mesmo pode impedir, eu também. Se nós não consagrar, não buscar Deus, ou se viver uma vida, estou parando já, uma vida absoluta, não viver uma vida que realmente agrada a Deus, a Bíblia diz assim, cuidado, cuidado. Deus tem um tempo de tolerância com qualquer pessoa. Deus dá um tempo de oportunidade para qualquer pessoa. Agora, quando ele enjoa, ele diz, toma cuidado para que ninguém toma a tua coroa. Ele insiste. Quando ele vê que não adianta, ele chama outro. Eu fiz grande coisa. Se não tivesse feito, eu chamava outro. Amado, vamos nos conscientizar. Jesus está às portas. Às portas. Nunca a igreja teve tão negligente como hoje. Nunca os crentes tiveram tão frio como hoje. Nunca os crentes foram tão irresponsáveis como hoje. Vamos mudar nossa atitude. Vamos tirar um tempo. Vamos consagrar. Vamos buscar. Porque lá fora tem pessoas que não sabem o que nós temos. Tem pessoas que nunca experimentaram. E eles precisam experimentar. Ora. Eu tenho gente que eu já estou orando há 40 anos. E eu creio que não se converter. Eu creio. A minha oração, eu sei que chega no céu, ela está lá. E uma hora dessa, Deus vai ter amar de volta. Ele vai segurar, o foguinho faz. Quem quer me matar? Ele gritava na rua, né? Alguém quer me matar? Porque eu apertava ele com o carro, né? Ele estava bicicleta. Eu dizia, daqui a pouco eu já sabia. É Olavo, né? Eu. Nós queremos falar de Jesus. Amado, aperta com alguém. Fala com alguém. Vai na casa de alguém. Amado, não tem coisa mais linda que uma célula onde você pode sentar, pode conversar, pode dialogar, pode tomar um chimarrão. Amado, eu estou passando de 80 anos. A minha célula é 1 hora e pouco uma palavra. Ainda quinta-feira tinha um casal sair às 12. Porque está gostoso. Eu acho que iria ficar se não fosse gostoso. Eu não ia ficar. Amado, onde está Deus, isso é maravilhoso. Onde está Deus, a vida. Onde há Deus, a mudança. Onde Deus está, nasce novas criaturas. Onde está Deus, nasce filho. Tem a senhora aqui, ela não deu testemunho ainda. Mas ela está na igreja e não sei quanto tempo, veio nos cultos. A irmã tratando com ela e falando a palavra. E eu já sei que ela está grávida, porque já ouvi a notícia. E, gente, o Deus que nós servimos é tremendo. O que Ele faz. Mas tem uma coisa, Ele precisa de nós, de cada um de nós. Ele nos chama com um propósito. Ele chama nós com um desejo.
para que nós sejamos fiéis e venhamos ganhar alguém. Abre a tua casinha, leva alguém lá, para que ele possa ouvir a palavra. Viu um testemunho do Osborne. Ele fez uma campanha muito grande e uma senhora tinha o filho doente. Colocou aquele menino no lombo dela e uma latinha com farinha. 2 dias para ir e 2 para voltar. E ela foi. Levou o filho dela e a criança foi curada. Ela foi para casa, quando chegou em casa, tinha mais farinha no potigezinho dela do que tinha quando ela foi. Amado, Deus pode fazer qualquer coisa. E eu tenho certeza, Ele vai fazer coisas tremendas com aqueles que são fiéis. Amados, estamos vivendo dias onde realmente o joio e o trigo já começaram a separar. Amado, te acorda, arruma a tua vida, porque daqui a pouco você não volta mais. Hoje ainda a porta está aberta, e a igreja também. Amados, quando Deus enjoa, Ele vai tirar e bota outro. Amados, estamos dias, vocês vão ouvir daqui um pouco tempo. Vai vir um avamento e rápido como nunca veio. Só porém vai perecer muita gente. Vai ter gente gritando, porque Deus precisa fazer uma limpeza. Porque se hoje fosse o arrebatamento, não sei quantos iriam. Talvez seriam poucos. Mas eu quero encontrar todos vocês na eternidade, porque eu quero ir. E se tiver algo errado na minha vida, por favor, me ajude. Eu quero chegar lá. Você quer chegar lá? Creio que todos nós queremos chegar lá. Só que tem alguém dos nossos amigos que também precisa chegar lá. Alguém que precisa ouvir. Se ele não ouvir, ele não vai. Como ele vai crer se ele não ouviu nada? Como ele vai ouvir se alguém não fala? Como alguém vai se alguém não paga para ele ir? Custa dinheiro. Pensei nós vamos fazer trabalho de rua, e o Kiko. Custa. Vocês investem. Não sei o que gasta por mês. Amados, vamos investir no reino. Nós podemos chegar para o irmão, pega aqui, pega 200, pega 300 para comprar as coisas para fazer. Eles estão tirando do seu bolso. Mas estão lá, estão fazendo, estão levando. Amado, vamos nós olhar para alguém, não custa levar para alguém. Faz um propósito, qualquer pretexto, vai na casa dele. Qualquer pretexto para falar da palavra. Leva para, não precisa outra coisa, você já está pronto para a eternidade? Você está pronto se Jesus vem hoje? Alguma coisa vai sair. Uma mulher me criticou e eu perguntei para ela, tá, tu tem alguém na tua frente que vai morrer hoje. Tu tem que evangelizar ele. O que tu vai dizer? Falou um monte de besteira. Disse, isso é que tu sabe. Em outras palavras, tu quer criticar, não sabe nem ganhar uma alma. Amado, não precisa muita coisa. Dá Deus testemunho. Eu sei que se eu morrer, se Jesus vem, eu vou para o céu. E nós vamos todo mundo. Vamos se preparar, vamos buscar. Não vamos só olhar para nós. Vamos olhar para aquilo que está em nosso redor. Amados, faça um discípulo. Faça alguém ser parecido contigo. Hoje alguém disse aqui ainda para mim. Hoje alguém, que é meu discípulo. Ele disse, pastor, quando tu morrer eu vou ficar órfão. Gente, que notícia maligna. Não porque eu vou morrer, eu fiquei contente. Que eu consegui implantar algo no coração dele, que ele disse que ele está preocupado se eu vou embora. O outro disse pro Paulinho, o que vai ser se nosso pastor morrer? O que você vai fazer com nós? Amado, é uma boa preocupação, mas não é o problema. Vocês têm Jesus. Ele que faz o negócio. Ele que muda. Quando eu vou embora, já tem alguém preparado. Anderson está aí para liderar, tem outros para ajudar, está todo mundo. Os obreiros estão aí. Não pode parar. Glória a Deus. A irmã disse que a semana não dormiram uma noite. Toda noite, compromisso. A minha esposa às vezes diz, tu não tem outra coisa a não ser Bíblia, a não ser igreja. Quantas vezes a coitadinha queria ter viajado, ela reclama.
Só Deus não me abandona. Vamos se colocar em pé? Amado, queremos para o céu. Isso é muito sério. Não é de qualquer maneira. Se não tiver santidade, não verá o Senhor. Santidade não é qualquer coisa. Santidade é realmente uma mudança de vida tremenda. Tudo tem que mudar. Tudo. Se tem alguém essa noite que não se sente pronto, se Jesus viesse essa noite e tu não tem certeza, seria te levar. Nós queremos orar contigo. Quando nós oramos contigo, o Espírito Santo entra na tua vida, vai fazer uma mudança, vai começar a fazer uma transformação. Pode curar, pode fazer qualquer coisa que você não pode nem imaginar. Ele nos abençoou com todas as coisas no céu. Com tudo que você pode imaginar está à disposição. Só que temos que buscar, temos que desenvolver. Tem alguém que deseja, que precisa? Eu quero orar contigo, então tu sai do teu banco, vem aqui na frente. Estamos aqui para te ajudar. Esse é nosso trabalho. Dia após dia, ano após ano. Já são 50 anos que estão fazendo a mesma coisa. Já estou indo aí, moço, quero orar contigo.